Olá, 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 seja bem-vindo a mais um vídeo. E o livro de hoje é do Augusto Cury, né? Nunca Desista dos Seus Sonhos. Um livro bem autoajuda, bastante motivador, porque às vezes muitas coisas que acontecem na nossa vida nós deixamos de sonhar, né? E o sonho é muito importante, né? Nós sabemos que ao anoitecer nós sonhamos, à noite nós sonhamos e é uma explosão criativa na noite em que naquele momento que você vai descansar, esses sonhos brotam na mente e cada um se manifesta o sonho em cada um de maneira diferente, de acordo com as crenças de cada um, né? Os sonhos, cientificamente, hoje têm sua relevância sobre a personalidade de uma pessoa, do comportamento de uma pessoa, por causa do cérebro da pessoa. Então, é muito particular de cada um a interpretação dos sonhos, né? Pode ser preocupações, pode ser algo que a pessoa fique pensando muito sobre um assunto, né? E isso se manifesta de muitas maneiras, né? Sem relação com misticismo e crenças, né? Então a ciência hoje, a neurociência se avança, ela explica que os sonhos estão atrelados ao que nós somos, o que nós pensamos, o que nós crescemos dentro de nós, o que nós desejamos, né? Muito. Então, a gente alimenta esses sonhos ao dormir. E não é diferente. Os nossos sonhos, nossos objetivos também, de uma forma subjetiva, não é diferente. Nós precisamos, então, nutrir esses sonhos, né? Os grandes cientistas, por exemplo, eles sonham muito e eles correm riscos, né? É uma mistura de criatividade com coragem naquilo que os cientistas vão fazer. O Einstein, por exemplo, um grande pensador, ele era um grande sonhador, né? Porque ele se imaginava em cima de uma onda de luz, viajando a 300 mil quilômetros por segundo. O que poderia acontecer com ele em cima de uma onda de luz, assim como nós andamos de carro, né? Só que numa onda de luz, a onda de luz, ela percorre o seu percurso a 300 mil quilômetros por segundo por causa do valor da velocidade pela relatividade geral, né, que ele vai traçar depois dentro dos valores absolutos. E o que poderia acontecer? Então, a partir disso, sonhando a partir disso, ele constrói a teoria da relatividade, dentre outros assuntos, né? Então, às vezes, nós podemos destruir o sonho de uma criança, por exemplo. No livro traz a história de que a criança pegou uma borboleta nas mãos e observou a maravilha, a beleza que é uma borboleta. E aí a mãe disse assim: solta isso, né? Que ela não bota as mãos nos olhos, né? Então virou um monstro a partir disso, porque aí aquele choque de beleza que virou um monstro por causa da maneira de observar as coisas, né? Obviamente, a mãe estava preocupada com que a criança colocasse as mãos nos olhos e tivesse uma alergia e tal, mas há maneiras de conduzir, né, para não estragar os sonhos da beleza que a criança via na borboleta, né? Então, esses traumas psíquicos que se formam, né, eles são muito interpretados a partir da realidade que a gente vive, né? E algo muito simples, uma barata, pode virar um monstro e acabar com os sonhos que nós temos, os objetivos, né? Então, tudo é opção, né? Nós temos que optar, nós não podemos ter tudo na vida. Isso é uma coisa muito importante. Nós podemos sonhar, almejar algo, mas para conquistar algo nós precisamos deixar outras coisas, porque não podemos ter 100% das coisas que nós queremos. Nós temos que optar por aquilo que é mais importante. E os sonhos têm um importante papel nisso.
de gerar uma ordem, né, naquilo que nós desejamos, né? São os pilares, né, que Augusto Cury nos fala no livro, que é a criatividade e a coragem. A criatividade de buscar aquele sonho, aquele objetivo que tu tem, de qualquer maneira, né? Buscar, ir buscar aquilo, né? Fazer de tudo para buscar e ter coragem de arriscar também, porque a vida é cheia de riscos, né? Então também temos que arriscar, quem não arrisca não petisca, né, que diz o ditado, né? Então a paciência é amarga, mas seus frutos são doces, né? O que diz Immanuel Kant, né? Por quê? Porque ter paciência é uma tarefa muito difícil, né? Uma tarefa muito difícil, manter a paciência é muito difícil, mas com paciência se tem, né, frutos muito bons. Aqueles objetivos que nós traçamos, pela paciência a gente consegue ter, né? A resiliência é muito importante. Resiliência intelectual, emocional, né? Porque vamos passar por perdas, vamos passar por humilhações, injustiças, né? E nós temos que superar essas adversidades, né? Levar isso como aprendizados, né? Como Jesus disse, arrependei-vos, né? Porque o reino dos céus está próximo. Por que essa frase é dita? Arrependei-vos é do grego, que significa mudança de rota, né? Revisão de vida, né? Não é culpar-se, não é punir-se sobre algo. É mudar rota. Se algo não está dando certo, muda-se a rota. Thomas Edison, quando ele fez a lâmpada, muitos criticavam ele, que ele era um fracassado, né? Porque ele tinha tentado mais de 1000 elementos ali, até descobrir o elemento tungstênio, né? Que percorria uma corrente elétrica, ele emitia luz de uma maneira adequada, e ele foi testando isso. Ninguém sabia se era o elemento tungstênio, né? Hoje que se aprimoraram as lâmpadas e tal, mas durante muito tempo se usou as lâmpadas do Thomas Edison. E ele dizia que quando ele fracassava, quando ele rompia o filamento ali, que não dava certo, ele dizia que era mais uma maneira de saber como ele não iria fazer, porque ele tinha sonhos, ele tinha objetivo, ele ia conseguir aquilo mais cedo ou mais tarde, e ele conseguiu.